Eu mudei para Itaúnas em 86. E na época eu vim para dar aula também. A gente tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido com a Vila Antiga, né? E os moradores tinham assim uma saudade, uma tristeza até, né, de falar que a Vila Antiga era mais próspera que a vila do lado de cá e tudo mais. Depois, a lenda do rabo de jegue, que envolve um macumbeiro, um herveiro, né, muito poderoso lá da Vila Antiga. As lendas do padre que foi envenenado. E tudo isso para dizer por que a vila tinha sido soterrada. Começou a vir daquela cisterna que tem lá, feito pela escravidão, na beira da praia, e dali que ela começou a vir. Veio suspendendo, foi cobrindo, foi cobrindo, foi cobrindo, que a primeira lugar que a dona encostou, em 1945, ela encostou no oitão da igreja de São Sebastião. Aí dali, ela veio tapando a vila. Veio tapando a vila até quando chegou na casa do meu pai. Nós morávamos na rua de cima. A areia chegou. Foi chegando não só na casa do meu pai, na casa de todos que moravam na rua de cima. Foi chegando e ela chegava, mas ela era uma areia educada. Ela não chegava assim, vamos sair, não. Ela ficava ali 2 anos, 3 anos, rodando a casa da gente. Aí a gente ia, desmanchava aquela casa, mudava de lugar e ia embora, né? Tinha as duas ruas. E tinha, que era um rio, uma que falava a rua de baixo e a rua de cima. A de baixo era do lado do rio, e a rua de cima era do lado do mato. Só tinha duas ruas, era pequenininha, então. Que quando eu nasci, entendi, né? Já entendi, me batizei lá e me casei lá também. Pesquisando um pouco mais, a gente chegou na história que dizem que é então a história verídica, né? Que conta que a vila era muito próspera no final do século XIX. Então as pessoas tinham que parar a madeira, né? O estado do Espírito Santo estava sendo desmatado na época. Vinham com muitas toras de madeira e essa região foi muito próspera na produção de farinha, né? Uma das mais importantes do Brasil da época. E com isso, a vila se tornou próspera, porque tinha correio, tinha delegacia, tinha vários entrepostos de farinha. E a ambição dos comerciantes pediram para o prefeito para abrir ali um canal, que o rio, na época, ele ainda fazia um desvio, né? Ia até lá no pé das dunas, descia ali pelo Tamandaré, né? Fazia toda essa ferradura aqui. E aí eles queriam que ali no pé da vila, né, fosse aberto uma boca de barra, um porto, para que daqui mesmo essa madeira e essa farinha fosse despachada. Aí o que aconteceu? Tiraram a mata que ficava entre a vila e a praia. E aí o vento deu a soprar e tirar essa areia do lugar e começou então encobrindo, né, do sul pro noroeste. Mas ali tinha uma ponta de mata, assim, uma distância, uma ponta de mata até grande, que foi em 40. Teve um prefeito na Barra que mandou roçar e derrubar o mato. E era esse mato que segurava a areia, né? Aí quando ele derrubou, aí a areia invadiu. Foi quando entrou no cemitério, do cemitério para a igreja, e foi chegando nas casas, até que acabou, né? Foi quando o prefeito comprou aquela área ali, do lado de lá, onde é hoje, e foi, luteou e a turma foi saindo aos poucos. O primeiro que saiu pro lado de lá foi o Dodôzinho, foi o finado Adolfo, foi o finado Mané Maia, foi esse Antero. Para cá, para o outro lado do rio, veio quem gostava muito do lugar, foram distribuídos lotes para que as pessoas também de fora pudessem construir e que a vila, né, voltasse a crescer. Aí as casas que tinha, era a igreja e umas 10 casas, o máximo que tinha, sabe? E daí foi crescendo, né? Hoje está naquele movimento que está, mas ali não tinha nada.
a vila foi se tornando, no começo, uma vila de pescadores, né, sem muito comércio. E aí o turismo começou a crescer a partir da década de 80, em busca dessa curiosidade, né, de ver essa vila que foi soterrada pelas areias. E também o forró, na época, né, começou a crescer, a cativar as pessoas, os universitários principalmente. E aí a vila cresceu numa proporção que a gente, na época, não esperava, até não imaginava. Quando eu cheguei aqui, era o fim da picada, era um pântano magnífico que tinha aqui no fundo do meu quintal. Deviam ter umas 25 famílias. Quem menos filho tinha 9 ou 10. E todo mundo era parente de todo mundo. Um era cunhado do primo, da sogra, todos envolvidos. As relações eram muito verdadeiras. Todo mundo era igual porque ninguém tinha nada. Não tinha a desigualdade igualmente tem hoje. As portas ficavam abertas, as casas abertas, tinham 2 ou 3 bares, muita pesca, muita fartura. A natureza era muito exuberante. Tinha um pântano aqui no fundo do meu quintal, jacarés, revoada de garças, lontras, capivaras entravam no meu quintal, cobra, tinha todo dia. Era um negócio mágico demais, divinal demais. A vida aqui era assim um sonho, na verdade. A vila continua maravilhosa. Hoje, nos dias de hoje, a vila, o turismo veio com o forró e agora com a questão do asfalto, porque Paraíso é difícil acesso, senão não é Paraíso. No entorno da vila de Itaúnas existem diversos ecossistemas: mar, dunas, rio, alagados, extinga e mata de tabuleiro. Desde 1984, teve início o processo de estudos e tombamento dessa rica biodiversidade, sendo que em 1986 foi aprovado o tombamento histórico e paisagístico das dunas de Itaúnas. Tudo isso culminou com a criação do Parque Estadual de Itaúnas em 1992, criado para proteger, recuperar e revitalizar essa importante cobertura vegetal, assim como o rio Itaúnas e seus afluentes, favorecendo assim também o turismo ecológico. Itaúna, sim, é lugar de se morar. De um lado tem o rio, do outro lado tem o mar. Vem cá, menina, passear em Itaúna, vem tomar água de coco e andar em cima das dunas. Itaúnas quando o sol se põe, ouço os segredos que o vento traz. Ao subir as dunas e olhar pro mar, um simples desejo de te amar demais. E aquela vontade de dar as mãos, meu prazer de olhar para as águas. Deita numa rede, sonha seus mundos, se perder